absolutamente nada. E aí ele está retornando, ele retorna à terra, e ele está lavando essa rede. E quando ele está lavando essa rede, para que ele possa guardar e aguardar para o próximo dia de pesca, porque afinal de contas, ele não pegou nada e ele conhecia muito bem o mar, ele sabia que não... Obrigado, viu? Não havia possibilidade de pegar peixes mais. E de repente chega Jesus, e Jesus pede um barco emprestado, e Jesus vai e começa a ministrar a palavra. E aí quando Jesus volta à terra, Jesus olha para aquele homem e fala assim, olha, pega o barco e agora você vai lá pescar de novo. Vai lá para o fundo. E Pedro, como um bom conhecedor de pesca, talvez ele poderia ter dito a Jesus que, olha, nós já pescamos a noite inteira, eu já lavei a rede, já vou guardar a rede, então, assim, não há necessidade que eu retorne para a água para fazer a mesma coisa, porque, afinal de contas, eu conheço o mar e sei que não tem peixe. E, portanto, eu vou ter que sujar de novo, voltar de novo. Mas a palavra de Pedro, agora para Jesus, é, olha, eu tentei pescar a noite inteira, eu vi que não tinha peixe, mas sobre a sua palavra eu vou retornar novamente. É como se Pedro estivesse dizendo a Jesus, olha, eu conheço uma área, eu sei que não tem peixe, mas se você está dizendo, eu prefiro acreditar na sua palavra e eu vou segundo a sua palavra. E aí quando ele vai para o mar de novo e ele joga a rede, e aí para o espanto de Pedro e de todos, a rede volta extremamente cheia. A ponto de ele ter que chamar outro barco para vir buscar com ele os peixes, porque senão o barco iria a pique, não aguentaria o tamanho de peixe, de quantidade de peixe. E aí Pedro ele fica apavorado, como todos os outros, e Pedro agora entende que foi um grande milagre de Jesus. E olha que interessante. E aí Jesus ele dá uma palavra para Pedro, fala assim, ó Pedro, fica tranquilo, eu a partir de agora vou fazer você pescadores de homens. E aí algumas coisas aqui me chamam a atenção. A primeira coisa que me chama a atenção é que Pedro, apesar de ser experiente, apesar de alguém confrontá-lo naquilo que era sua área específica, ele reconheceu que, como a palavra de Jesus, ele deveria obedecer a essa palavra. E ele foi para o lugar determinado, onde ele poderia receber esse milagre. A segunda coisa que eu vejo nisso aqui é que quando Deus te abençoa, é de uma forma tão abundante que aquilo que estava te fazendo falta agora é tão poderoso que você tem para você e você tem para abençoar outras pessoas. E aí a terceira coisa é o que talvez para alguns de nós não gostaríamos. Porque agora aquele homem pescou a noite inteira e não pegou nada. E agora aquele homem pesca num curto período e ele pega tanto peixe, tanta coisa, que dá para ele e dá para outras pessoas. E aí ele recebe uma palavra de Jesus agora, vem e me segue. Ou seja, larga tudo aí, larga os peixes, larga os barcos e vem e me segue. E aí a palavra diz que aqueles homens vieram e seguiram a Jesus. E talvez, de fato, Deus vai fazer algo novo na minha e na sua vida. E de fato, em algum momento, se nós escutarmos a voz do Senhor, o Senhor vai nos abençoar e vai nos abençoar de tal maneira que você vai poder abençoar outras pessoas, até porque toda vez que Deus te abençoa, não é só para você. Agora, talvez você seja abençoado poderosamente, talvez você receba aquilo que você sempre quis do Senhor, e talvez a palavra do Senhor para você nesse momento seja, agora larga tudo, me entrega e vem comigo. Eu já contei isso aqui uma série de vezes, e vou contar de novo, a respeito de um conhecido americano, pastor Jeff, acho que você lembra dele, Jeff Martin? E ele morou no Brasil durante muitos anos.
E aí ele voltou, foi aos Estados Unidos fazer uma visita. Quando ele chegou nos Estados Unidos, ele não conseguiu mais voltar ao Brasil. Houve um problema com o passaporte dele, uma série de coisas, ele não conseguiu voltar ao Brasil. Tentou algumas vezes, até que ele entendeu que Deus queria que ele permanecesse lá. E ele tinha feito uma oração a Deus, que ele queria uma casa, e ele escreveu essa casa para Deus. E aí, de repente, ele lá nos Estados Unidos, ele consegue fazer a casa exatamente. Deus dá recursos, Deus dá uma série de coisas, e ele faz a casa exatamente como ele sempre sonhou. E aí ele entra para casa, ele fica feliz, porque ele recebeu aquelas bênçãos do Senhor. E aí ele ouve do Senhor: beleza, Jeff, eu cumpro as minhas promessas, agora me entrega a casa. E aí ele recebe uma orientação de Deus, que ele vendesse a casa e que ele fosse para a África. Zamíbia, se não me engano. E aí ele vai vender a casa e ele vai usar esse dinheiro para ir para a África, e Deus fala assim: não, esse dinheiro você vai dar para fulano de tal. E ele deu o dinheiro, porque a sua ida para a África é comigo. E resultado, hoje ele está na África, no meio de um povoado, numa casa de pau a pique, mas está extremamente feliz com Deus, enfim, vivendo aquilo que Deus chamou para ele. Então, quando Deus nos abençoa, irmão, pode ser que em algum momento Deus também nos peça de volta, e a gente precisa estar preparado para isso, para receber do Senhor e para largar tudo que temos para seguir ao Senhor. Agora, de fato, Ele sempre vai fazer um grande milagre. Esse milagre da pesca foi tremendo, irmão, porque não se tratava de um homem comum. Um homem que pescou a noite inteira, não tinha mais o que fazer, mas ele resolve escutar a voz de um homem que ele acabou de conhecer, e que esse homem era Cristo. E a partir daí ele começa a seguir a Cristo. E aí você conhece a história de Pedro, você conhece a história dos outros discípulos. E aí eles andam com Jesus, eles são usados para a cura com Jesus, eles ouvem as palavras de Jesus, mas em dado momento vai chegando o tempo da crucificação. E Jesus agora ele precisa morrer na cruz do Calvário para que a salvação viesse em favor de mim e de você. E aqueles homens que, após o milagre, largaram tudo para seguir a Jesus, agora aqueles homens estão fugindo. Pedro agora nega Jesus 3 vezes. E o que eu acho interessante também é o seguinte, é que a gente fala de Pedro ter negado a Jesus 3 vezes, mas ele foi o único que estava lá, porque o resto correu antes. Assim como a gente fala da falta de fé de Pedro quando ele vai andar sobre as águas e ele afunda, mas ele anda um pedaço, os outros nem desceram. Mas o fato é que agora Pedro nega Jesus e Jesus já tinha dito a ele o que aconteceria. E agora Pedro está frustrado. Pedro agora está mal, porque afinal de contas ele fez o que ele nunca imaginou que faria. Aquele homem agora, ele, dentre tantos outros, traiu a Jesus. E aí tem um outro texto, João 21, a partir do versículo 1. Esse texto é a segunda pesca milagrosa. E aí vai dizer assim: e depois disso manifestou-se Jesus outra vez. Isso, Jesus havia sido morto na cruz do Calvário e havia ressuscitado, e agora era uma das suas últimas aparições. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos juntos do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Dizem-lhes eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. O cenário agora é exatamente o mesmo. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. E disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixe. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: esse discípulo é
é o próprio João, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo que chegaram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era Jesus. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Agora o cenário é o mesmo. E agora Jesus chega e outra vez aqueles homens não pescaram absolutamente nada. E agora Jesus outra vez dá o mesmo comando. Vai e pesca. Joga a rede do lado direito. Aí eles vão lá, jogam a rede. E a partir desse momento eles conseguem entender que era Jesus. Assim como aqueles homens no caminho que andaram com Jesus e não reconheciam Jesus e só reconheceram quando Jesus partiu o pão na ceia. Agora esses homens, quando Jesus fala para eles fazerem exatamente a mesma coisa, eles reconhecem que era Jesus. E eles fazem novamente. Alguém diz a Pedro, Pedro estava nu, ele se joga na água com vergonha. E aí eles trazem esses peixes para a terra. Mas quando eles chegam lá, Jesus já está com um peixe e um pãozinho na brasa, e ele fala assim, agora traga os peixes. E Jesus está ali para ter um tempo de comunhão novamente com seus discípulos. Se você ler o texto seguinte, é o texto onde tem aquele célebre acontecimento. Pedro, tu me amas? Tu sabes. E Jesus faz isso com Pedro 3 vezes também. É logo após. E a partir daí, Pedro nunca mais foi o mesmo. O mesmo Pedro que negou Jesus agora foi capaz de morrer por amor a Jesus, a ponto de ele não se achar digno e ele pedir para ser crucificado de cabeça para baixo. Mas o fato é que Jesus fez algo novo usando uma coisa velha, fez algo novo fazendo a mesma coisa. Ele esperou um momento, ou ele fez com que esse momento acontecesse em que os discípulos, e principalmente Pedro, estivessem no mesmo lugar fazendo exatamente a mesma coisa. Agora você lembra que eles largaram tudo e que eles seguiram a Jesus e agora estão tão desesperados e não sabem o que vão fazer, que eles voltaram para o mesmo lugar e foram fazer a mesma coisa, estavam pescando de novo. Foram ser pescadores de novo. Mas Jesus vai ao encontro daqueles homens, e ainda que aqueles homens o tivessem traído, ainda que aqueles homens tivessem voltado atrás naquilo que fizeram, porque eles ficaram tão atordoados que eles não estavam pregando o evangelho. Eles voltaram a ser pescadores. Eles agora não eram mais pescadores de homens, eles agora voltaram a ser um simples pescador, mas Deus transformou, Jesus foi exatamente no mesmo lugar, fazer exatamente o mesmo milagre, fazer algo novo, usando velhas estruturas, para que ele alcançasse aquele que um dia andou com ele, que porventura o negou e que porventura estava desanimado. E a partir daí, Deus trouxe para eles não só o sentido de perdão, mas Deus trouxe o sentido do ministério que sempre foi liberado na vida deles. E aqueles homens, e principalmente Pedro, voltaram a ser exatamente pescadores de homens, a ponto de Jesus falar para Pedro, olha, então, se você me ama, cuida das minhas ovelhas. Porque nós não temos ovelhas, irmão. Vocês não são nossas ovelhas. Vocês são ovelhas de Cristo. Nós, enquanto pastores, cuidamos das ovelhas de Cristo. Por isso que Cristo fala assim, então cuida das minhas ovelhas. E por que eu comecei com esse texto de Isaías? Porque Deus é exatamente assim, irmão. Eis que faço algo novo. Ainda que tudo possa parecer perdido, ainda que tudo possa parecer diferente,
ele vai ter sempre uma palavra para mim e para você, de que ele fará algo novo, e ele mesmo vai fazer com que as coisas aconteçam. Porque ainda que você esteja no deserto, ele é capaz de trazer a provisão ao deserto. Ainda que você esteja no ermo, ele é capaz de colocar rio nos ermos, porque não há nada impossível ao Senhor. E assim como Isaías disse um dia, essa é a mais pura verdade: eis que faço algo novo. E aí ele diz para mim e para você: porventura, vocês não conseguem ver? Ainda que ele tenha que usar exatamente a mesma estrutura para fazer um milagre novo, usando a velha estrutura para que você entenda o milagre novo, ainda que esse milagre novo tenha sido feito debaixo de uma estrutura que parecia velha, ainda que ele repita o milagre. Porque um dia aqueles homens encontraram com Jesus, um dia aqueles homens tiveram a sua vida transformada, um dia aqueles homens se entregaram totalmente a Jesus. Mas quando veio o desespero, quando veio a perseguição, quando veio as dificuldades, aqueles homens desanimaram. Aqueles homens ficaram perdidos. Aqueles homens foram procurar o seu recurso, o seu sustento, o seu lugar seguro naquilo que eles faziam anteriormente, porque aquilo que eles faziam anteriormente, eles eram bons. Eles eram bons pescadores. Eles ficaram perdidos, foram chamados para ser pescadores de homem, mas quando Jesus foi-se, eles não entenderam que eles poderiam continuar sendo pescadores de homens. Eles foram tragados pelas más notícias, por aquilo que se falava. E talvez eles olharam e falaram assim: olha, o meu ponto seguro, o que me sustentava era isso aqui, então eu vou me sustentar nas coisas, eu vou me sustentar naquilo no qual eu sou bom. Mas ele esqueceu que um dia ele tinha largado tudo para seguir a Jesus. E uma vez que você larga tudo, você não pode mais olhar para trás. Por quê? Porque ele é o seu próprio sustento. O sustento daqueles homens não estava mais naquilo que eles faziam, mas o sustento daqueles homens era o próprio Cristo. E nós precisamos entender isso. Se tiver quem trabalha em algum trabalho, quem é dono de alguma coisa, ou até quem Deus chamou para ficar para ele, precisamos entender o seguinte: o nosso sustento não é o nosso esforço, nem aquilo que a gente é bom, nem o nosso emprego, nem a nossa empresa. O nosso sustento é Cristo. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda, é Ele que cuida de mim e de você. E ainda que as circunstâncias possam parecer diferentes, ainda que as circunstâncias possam parecer pesadas, ainda que as circunstâncias digam ao contrário, Ele sempre será o nosso sustento e Ele sempre estará conosco. E Ele sempre vai nos buscar para ter tempos de comunhão, porque a mesa sempre foi importante, por isso Ele estava esperando lá para comer um peixe e um pão. Mas ainda que a gente não consiga enxergar isso, ainda que a gente olhe para as dificuldades, ainda que a gente olhe para a tempestade, por isso a gente perca o foco, Ele ainda assim, Ele vai nos buscar e Ele vai fazer novamente, e Ele vai nos fazer lembrar daquilo pelo qual Ele nos chamou. Porque às vezes a gente está frustrado com tanta coisa, irmão. Às vezes a gente está frustrado com as igrejas, às vezes a gente está frustrado com os pastores, às vezes a gente está frustrado até com a gente mesmo, que a gente perde o foco e a gente pensa que tudo acabou, quando na verdade, se estivéssemos olhando para Cristo, entenderíamos que Ele é suficiente. Mas ainda que a gente erre, ainda que a gente saia do foco, Ele vai prover o lugar e o momento para que a gente possa enxergar novamente, para que os nossos olhos possam voltar novamente para Ele, ainda que Ele tenha que fazer a mesma coisa de uma forma nova, ou fazer algo novo de um mesmo jeito. Por isso essa palavra, eis que faço algo novo. Não tem problema, irmão, se estivermos passando por tempos de dificuldade, tempos onde tudo parece ao contrário, tempos de desesperança,
Existe uma palavra, eis que faço algo novo, e a partir do momento que ele faz algo novo, ele mesmo traz a provisão para esse algo novo, ele mesmo providencia o local de encontro, ele mesmo providencia o milagre que a gente precisa. Nem que ele tenha que levar a gente exatamente para o mesmo lugar, para fazer exatamente a mesma coisa, para que aí a gente lembre de quem foi que fez o milagre. E quem fez o milagre pode continuar fazendo. Porque eles esqueceram, irmão. Eles esqueceram de um milagre. Eles esqueceram da provisão de Cristo. E aí é necessário Cristo levar eles para o mesmo lugar para fazer a mesma coisa, para as escamas caírem e eles reconhecerem a Cristo. Porque a gente fala muito dos discípulos que estavam andando no caminho. E aí conversavam com Jesus, não conheciam Jesus, e aí até que chega um momento que eles convidam Jesus para estar junto, sem saber que era Jesus, e quando ele parte o pão, eles têm a consciência que era Jesus que estava com eles. E aí eles dizem assim, porventura não ardia em nós? Esses homens estavam vivendo exatamente a mesma coisa, agora não eram os discípulos, aqueles de dentro dos 70, agora eram aqueles homens que um dia seriam chamados de apóstolos, agora eram os 12, ou melhor, os 11. Eu acho que ainda não tinha mesmo o sorteio onde Matias substitui Judas. E agora Jesus está com aqueles homens, falando com aqueles homens que andaram com ele o tempo todo, muito mais que os outros 70. Aqueles que eram mais chegados a Jesus, e esses homens não conseguem perceber que era Jesus que estava ali, até que Jesus faz exatamente a mesma coisa. E aí alguém fala, é o mestre. É ele. E aí Pedro reconhece, realmente é o mestre, e ele se joga envergonhado, porque ele estava nu, irmão. Talvez até simbolizando que ele tinha se largado tudo, exatamente tudo. E aí, a partir dali, aqueles homens se tornam os homens mais cheios do Espírito Santo, talvez, que a gente conheça. Homens que andaram por esse mundo curando, libertando, fazendo uma série de coisas. Usados por Jesus. Os mesmos homens que negaram Jesus agora são capazes de morrer por amor a Jesus. Eu não sei, irmão, o que você pode estar vivendo ou não, mas eu sei que Deus, Ele pode fazer algo novo e Ele pode te levar a um lugar ou a ter experiências que você já teve algum dia, só para que você lembre que Ele continue fazendo. Porque Ele faz algo novo, muitas vezes usando aquilo que é velho, fazendo exatamente a mesma coisa. Para que a gente lembre que Ele já fez um dia e Ele pode fazer de novo, irmão. Para que a gente entenda que a nossa segurança continua sendo nele. A nossa segurança não está em outros homens, a nossa segurança não está no nosso emprego, a nossa segurança não está nem nas profecias que recebemos. A nossa segurança, ela está em Cristo. Se você tem Cristo, você tem tudo. E se você tiver tudo, mas não tem Cristo, você não tem nada. Aqueles homens, quando ficaram desacreditados, quando ficaram tristes, eles voltaram para o mesmo lugar. Voltaram atrás, irmão. Largaram tudo que já faziam. E voltaram para o lugar que, entre aspas, era mais seguro. Quando, na verdade, não havia segurança nenhuma. E é necessário Jesus voltar para aquele lugar e providenciar exatamente a mesma coisa. Para que aqueles homens entendessem que Jesus continuava o mesmo, Jesus continuava vivo. As palavras que eles escutaram a respeito de Jesus, que Jesus era o Messias, elas
continuava de pé, porque quando Jesus morre, para aqueles homens foi um desastre, ainda que Jesus tivesse avisado uma dezena de vezes. Porque no fundo, ainda havia muito de religiosidade naqueles homens. Por quê? Porque todo judeu acreditava que Jesus vinha, e ele vinha para acabar com os romanos, e ele vinha como uma força bélica, alguém que fosse destruir o rei. E esse Jesus, que todo mundo esperava que fosse entrar dentro do palácio e fosse arrancar com mão firme o rei de Roma, ou aqueles que estavam lá, o imperador de Roma, ou qualquer outro, esse Jesus, ele vem, ele entra dentro do templo e ele sai chutando tudo. Porque o erro começava no templo. Era no templo que estava tudo errado, irmão. E esses homens andaram com Jesus, entendiam tudo isso, mas Jesus morreu, há um desespero. E quando Jesus ressuscita, aqueles homens estão atônitos. E antes da ressurreição acontecer, eles estão desesperados, andando como loucos. Alguns voltando para outros lugares, pensando que acabou a fé deles, eles acreditarem em algo que no final de contas acabou. Os mais chegados agora foram para um lugar seguro. E o bom é que esses homens tivessem permanecido fiéis o tempo inteiro, o bom é que nós permanecêssemos crendo o tempo inteiro, mas ainda que de alguma maneira a gente se desvie disso, o Senhor, Ele é poderoso para vir nos buscar novamente. O que eu mais converso com gente hoje é gente que está muito ferido com a igreja. Eu tenho conversado com um pastor e esse cara, se você conversar com ele, cara, ele quer fazer tantas coisas para o reino, tantas coisas lindas e poderosas, mas ele não acredita mais na igreja. Ele acredita em tudo que a gente vive, mas ele não acredita mais na igreja, porque tudo que ele viu foi uma igreja mentirosa. Tudo que ele viu foi uma igreja com uma série de problemas. Tudo que ele viu era uma igreja cheia de adultério, cheia de pecado. E aí os olhos dele saíram de Jesus, porque, desculpa, irmão, é impossível você olhar para Jesus e você não estar congregado com a noiva de Jesus. Como diz a própria Escritura, não fazer como aqueles que não congregam. Mas muita gente está assim, porque já está desacreditado, porque já foi em um lugar, já foi em outro, e tudo que viu foi esse tipo de coisa. Mas esqueceu que se a gente, de repente, está vendo essa série de coisas, é porque Deus está nos levantando para fazer diferente, irmão. Não é para que a gente vá embora. Eu não estou falando que você tem que permanecer naquele lugar. Mas não é para que você vá embora da igreja, não é para que você não congregue mais, é para que agora você possa fazer diferente, você possa ser o instrumento de restauração de Deus. Não é para a gente desistir, é para a gente continuar. Mas ainda que a gente desista, Ele ainda tem um amor tão poderoso, que Ele volta lá para nos buscar quando nem a gente acreditava que tivesse mais jeito. E Ele sempre nos mostra que não acabou, porque Ele sempre vai fazer algo novo. Porque Ele sempre vai colocar aquilo que você precisa no lugar. Porque Ele sempre vai colocar um caminho no deserto. Ele sempre vai colocar um rio no ermo. Ele não só faz algo novo, Ele provê algo para que o algo novo aconteça. Eu lembrei agora, por conta desse texto de Isaías. Eu não sei se alguém já assistiu aquela série Greenleaf. Alguém já assistiu? Então, é uma série assim que está mostrando a podridão da igreja. E os pastores, caras, são... A igreja lá, meu Deus do céu. Mas quem assistiu a série toda sabe que no final existe arrependimento.
E Deus começa a restaurar aquela igreja e termina exatamente com esse texto. Eis que é a esposa dele pregando depois que ele morreu. Eis que faço algo novo. Houve perdão, irmão. Houve reconhecimento e houve restauração daquilo que estava perdido. E se existe perdão, e se existe restauração para algo tão feio e grotesco assim, você imagina para a gente. É igual os canalhas da fé, irmão. Se esses caras se arrependerem, existe um lugar de perdão para eles. E Deus pode fazer algo novo através deles. É difícil para a gente entender isso. Mas se arrepender, existe um lugar onde Deus faz algo novo. Existe um recomeço. Eis que faço algo novo. Deus está preparando algo novo para mim e para você, irmão. Fica tranquilo. Se está difícil, se tudo está parecendo que não dá certo, se às vezes te dá vontade de desistir, eu também tenho. Eis que faço algo novo. E eu vou botar um caminho no deserto, ainda que você não esteja achando o caminho, eu vou colocar. E ainda que você esteja no ermo e tudo parece que acabou, eu vou colocar rios no ermo. Fonte de provisão. Eu não sei você, irmão, mas nesses dias eu tenho a nítida impressão que Deus está nos levando para esse lugar onde Ele vai fazer algo novo. E a provisão é dEle. E o chamado é dEle. E o local é dEle. E talvez alguns de nós estamos indo para lá. Talvez alguns de nós já até chegamos naquele lugar. E talvez outros não chegaram. Mas Ele vai fazer algo para que aqueles que estão longe possam retornar para o lugar correto. Eis que faço algo novo, porventura não vês? O que ele está dizendo é que está tão aos nossos olhos, irmão, já está tão perto, já está tão claro, que se a gente parar de olhar para o lugar errado, se a gente parar de olhar para aquilo que tem acontecido na nossa vida, nós enxergaremos que Ele está fazendo algo novo. Porque a pergunta para mim e para você nesses dias é: porventura não vês? Vamos ficar de pé. Vamos adorar o Senhor. Fica tranquilo. Um dia Deus te chamou para ser alguém. Um dia Deus te chamou para ser a diferença e para não ser igual a tanta gente que tem feito o que é errado. E talvez você tentou, e talvez você lutou, e talvez foi muito difícil, e talvez você desistiu, porque aparentemente parece que não tem solução, irmão. Mas Jesus está te trazendo para o mesmo lugar para falar a mesma coisa, de uma forma nova, que Ele continua te chamando e te comissionando para ser a diferença, porque se Ele te mostrou, não é para que você fique indignado, é para que você seja diferente. Para que você seja essa pessoa que vai fazer a diferença. E fica tranquilo. Porque a glória da segunda casa ela é maior do que a primeira. Isso está falando do templo. Mas serve para a gente, irmão, porque aqueles homens, na segunda vez, nesse segundo encontro, eles nunca mais foram o mesmo.
Feche seus olhos, adore ao Senhor. Aquele que criou os céus e a terra sustenta, está perto, se revela a todos que chamou. Pra mostrar sua glória e as trevas se tornam luz e os olhos se abrem pra que possam ver. Sim, Jesus. Rios no ermo, caminhos no deserto, faz vida brotar ao seu Sim, Jesus.